de volta aqui com o CBN Maceió para que a gente possa falar sobre um novo projeto de lei complementar. Já foi aprovado no Senado. Tramita agora na Câmara dos Deputados e propõe um novo limite de faturamento para o microempreendedor individual, o MEI, e também de empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Vamos saber o que é que acontece caso a proposta seja aprovada? Como é que é hoje? Como é que vai ficar caso essa proposta seja aprovada? Quem está na linha e passa a conversar conosco é o contador Santino Soares. Santino, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer falar com a Rádio CBN. E como você bem falou aí, Elias, temos o projeto de lei complementar, o 108 de 2021, que está tramitando na Câmara dos Deputados e fala justamente sobre essa alteração do limite das empresas optantes pelo Simples Nacional. Bem, o que é que vai se modificar inicialmente em relação a esse novo limite de faturamento? Como é que está hoje? Caso seja aprovada, como é que fica, Santino? Qual é o impacto disso, Elias? Nós sabemos que para a empresa, para o microempreendedor, ele ser qualificado no Simples Nacional, nós temos limite de faturamento. Então, é sabido de todo mundo que, por força da Constituição, os estados, a União, Distrito Federal e os municípios têm que dispensar às microempresas, às empresas de pequeno porte, em um MEI, um tratamento tributário diferenciado. Esse tratamento tributário diferenciado é justamente o Simples Nacional. Então, o que é que nós temos, o que é que essa lei complementar ela nos traz de novo? Nós temos hoje um limite para que a pessoa optante pelo MEI, ela tenha um faturamento, a limitação de faturamento de R$81 mil no exercício para que ela seja MEI. E com essa proposta, o limite de faturamento dessa MEI, ela passa de 81 mil para R$144.913,41. Por quê? Porque um dos critérios para a pessoa poder ser MEI é esse faturamento anual. E quando nós aumentamos esse faturamento anual, mais pessoas poderão ser enquadradas como MEI. Agora, Santino, é uma situação que a gente vai ficar de lei complementar em lei complementar. Não há a possibilidade, ou pelo menos a previsão neste novo projeto aí, de um indexador, que isso seja um pouco mais automatizado? Muito importante essa sua pergunta, Elias, porque nós estamos sofrendo com isso, principalmente na declaração do imposto de renda da pessoa física. Nós sabemos que o limite para a tributação da pessoa física ela não é atualizada há muito tempo. Da mesma forma que essas empresas, MEI, as empresas optantes pelo Simples Nacional, ela não há uma previsão para que essa tabela para enquadramento, para que a pessoa possa gozar desse benefício, ela seja atualizada anualmente, quando o faturamento dessas empresas ela vai aumentando anualmente em decorrência apenas da inflação. Por quê? Porque o custo do seu serviço, o preço do seu serviço, o preço da sua mercadoria ofertada, ele aumenta e automaticamente ele aumenta o faturamento dessas empresas e não quer dizer que essa empresa está tendo mais lucro. Então, nessa proposta, traz também uma previsão para que o faturamento, o limite de faturamento para essas empresas estarem enquadradas no Simples Nacional, ele seja atualizado anualmente de acordo com a inflação. Então, é muito importante que isso passe. Por quê? Porque nós não precisaremos, como você me falou, ano após ano, estar pedindo essa alteração da tabela. E outro fato que eu julgo ser extremamente importante, Elias, é porque essas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, ela representa mais de 90% das empresas no Brasil. E aí causa uma segurança muito, muito importante para esse empresário. Todo final de exercício está se perguntando se no próximo exercício vai estar no Simples Nacional ou se não vai estar no Simples Nacional.
Agora, super importante essa atualização, porque eu fico imaginando aqui que milhares de empresas se viram aí obrigadas a deixar os regimes mais simples, porque a ideia de que o faturamento foi maior do que o limite imposto, desde, eu acredito, aí 2018, mais ou menos, 2019, dá uma ideia de que foi lucro, né? Da ideia, o faturamento ficou alto porque tudo aumentou, absolutamente tudo. Insumos e, claro, produtos e serviços. Muita gente teve que deixar esses regimes mais simples. É exatamente isso. A última alteração que nós tivemos foi com a Lei Complementar 155 de 2016, que alterou em 2018 essa tabela. E é justamente o que você falou. As empresas, elas começam a faturar mais, ter um faturamento maior em decorrência do preço do seu serviço, do valor de venda dessa mercadoria, que não significa que é o lucro que de fato a empresa teve no final. Hoje, Elias, nós temos alguns regimes de tributação no Brasil, que é o Simples Nacional, que é dispensado apenas para as microempresas, empresas de pequeno porte. Temos lucro presumido e lucro real. E aproveitando sua pergunta, eu entendo que esse momento é um momento muito importante para as empresas, junto com a sua contabilidade, fazer um exercício de planejamento tributário para verificar qual regime tributário é o mais adequado para a sua empresa. O que isso quer dizer? Eu sou uma microempresa, estou dentro do faturamento do Simples Nacional e tenho uma carga tributária X. Porém, se eu fosse fazer a opção pelo lucro real, eu teria essa mesma carga tributária? Só quem vai poder responder isso é a sua contabilidade. Por quê? Porque isso é de cada empresa. Isso varia de empresa por empresa. Não é o fato de eu ser uma empresa pequena que o regime tributário do Simples Nacional seja mais econômico para mim. Pode ser que pelo fato de eu ter uma atividade específica e eu apure por outro regime de tributação, por exemplo, lucro real, que eu efetivamente verifico qual foi o lucro que a minha empresa teve durante aquele período, que eu vou ter uma tributação maior. Então, aproveitando isso, é uma oportunidade, nós já estamos em novembro, nós já temos o histórico do exercício que já está encerrando, para ver se neste exercício eu tivesse tributado pelo lucro real, qual seria a minha carga tributária? Eu teria imposto de renda a pagar ou pelo lucro presumido? Qual seria a minha carga tributária? E aí eu consegui uma economia nos meus tributos a pagar. Agora, é importante destacar de que a norma, a lei complementar, o projeto de lei complementar, ele enquadra não só os microempreendedores individuais, mas as empresas de pequeno porte e microempresa também. Esses limites, eles serão aumentados, acrescidos, já a partir dessa lei, mas a partir de janeiro de 2023. É isso, Santino? É isso mesmo. A ideia é que a microempresa que hoje tem um fato que para a empresa ser enquadrada como microempresa, ela hoje tem que ter um faturamento anual de R$360 mil, Elias. E esse faturamento ia para um pouco mais de R$869 mil. E já a empresa do pequeno porte, um reajuste hoje que ela pode faturar até ou 4 milhões e 800, ela já poderia ter um faturamento de 8 milhões e 600, um pouco mais de 8 milhões e 600 mil reais. A proposta está levando em consideração o que nós temos acumulado de inflação nesse período. Então, ela já atualizaria a partir de 2023, tanto a microempresa como a empresa de pequeno porte, de acordo com a inflação, e os exercícios seguintes também. Isso seria muito importante porque o empresário saía daquela ideia de não saber, no final do exercício, se teria um faturamento condizente com esse regime de tributação e que muitas vezes gera no empresário a ideia de sonegar imposto, de não apresentar a tributação de fato aquele faturamento que ele teve para que não seja excluído do Simples Nacional. Bem, falando em Simples Nacional, Santino, esses donos de pequenos negócios receberam aí um novo prazo
O objetivo é negociar dívidas ativas da União. Tem até às 19 horas do dia 30 de dezembro de 2022. Os benefícios para quem aderir às negociações aí inclui entrada facilitada, prazo ampliado para pagamento de desconto. Eu falo sobre o Programa de Regularização do Simples Nacional e a transação de pequeno valor, que estão aí entre os acordos de transação e prazos estendidos com relação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tem muita gente com pequeno negócio, microempreendedor, por exemplo, microempresário, empresário de pequeno porte, que está numa situação de dívida e que pode, de fato, se beneficiar com programas de regularização como esse, Santino? Essa foi uma excelente notícia que nós tivemos essa semana, que foi a portaria da PGFN, a 9444. Agora, em 15 de setembro de 2022, Elias, nós tivemos uma portaria da Receita Federal de exclusão de empresas do Simples Nacional, empresas que têm débito com o Simples Nacional e foram apenas notificadas maiores devedores. Foram em torno de 255 mil empresas que deviam mais de 11 bilhões. E aí você fala nessa portaria da PGFN, que é extremamente importante. Por quê? Porque essa portaria, ela vem para alongar um prazo de benefícios para parcelamento e transação desses débitos. Então, essas empresas que têm esses débitos teriam até o último dia 31 de outubro para fazer um parcelamento ou transação desses valores. E a transação, por exemplo, é um instrumento extremamente importante para as empresas do Simples Nacional, que o empresário não está dando tanta atenção e está perdendo uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque a redução, a facilidade de se fazer a transação é muito boa, é muito importante para esse empresário. Os descontos são muito importantes. Hoje, para o Simples Nacional, nós temos dois tipos de transação. Uma transação extraordinária que me deixa pagar o meu débito em até 180 meses e uma transação excepcional que está me dando desconto de até 65% no valor total dos meus tributos devidos, incluindo multas, encargos. Então, o empresário, os contadores têm que dar uma atenção muito especial a essa transação, porque no momento que nós estamos passando com a nossa economia, essa economia de tributos que a transação pode dar a essas empresas é muito interessante e eu tenho certeza que vai ajudar muito essas empresas para o próximo exercício. Quem optar pelo programa de regularização, entrada de 1% do valor total, aí parcelada aí em até 8 meses, 137 parcelas, desconto de até 100% dos acréscimos legais, juros, multas, encargos, valor mínimo de parcela para o MEI é de R$ 25, R$ 100 para microempresa e empresa de pequeno porte, e débitos inscritos até praticamente a semana passada, até a segunda-feira, né, até 31 de outubro de 2022. Exatamente, é fantástica essa transação e um empresário não pode perder a oportunidade de fazer, inclusive, Elias, de fazer migração de parcelamentos anteriores. Se eu tenho um parcelamento anterior de débito inscrito na dívida ativa, por exemplo, e porque eu precisei regularizar essa situação para ser reenquadrada no Simples Nacional, porque nós sabemos que as empresas que têm débito com a União, com o Estado, com os municípios, elas não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Então, se no passado eu fiz um parcelamento para ser enquadrado no Simples Nacional, e neste parcelamento eu não tive nenhum benefício de redução, eu posso fazer essa migração para a transação e utilizar esse benefício. Então, é extremamente importante que você, empresário que nos ouve, consulte seu contador para ver a possibilidade de fazer essas transações e possivelmente, inclusive fazer mudanças para que venha utilizar o benefício que está aí, que está inserido aí no ordenamento jurídico e que
pode dar uma economia extremamente importante para, nesse momento de crise, para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas. Bom, para muita gente mesmo, isso pode significar voltar ativa, né? Botar o negócio na ativa, seja para o MEI, o microempreendedor, o empreendedor de pequeno porte, porque essa regularização, só o fato de você regularizar, já vai possibilitar aí certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativo. É por aí, Santino? É por aí sim, por quê? Porque nós sabemos que o parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. O que isso significa? Exigibilidade do crédito tributário é o direito do sujeito ativo da obrigação, no caso da União dos Estados, cobrarem esse tributo. Então, a partir do momento que eu suspendo essa exigibilidade, eu tenho plena condição de participar da licitação, estou apto a continuar no Simples Nacional. Como eu disse anteriormente, nós tivemos mais de 255 mil empresas que foram notificadas sobre a exclusão do Simples Nacional. Se essas empresas não tivessem uma oportunidade de fazer uma transação dessa, ela teria que fazer um parcelamento ordinário do total do valor, incluindo juros, incluindo multa de mora, e parcelar em 60 vezes um parcelamento ordinário. E quando nós passamos para a transação, nós vamos utilizar todos aqueles benefícios que a gente mencionou, e com um detalhe: em decorrência do prazo, como o prazo é muito longo para parcelamento, o comprometimento que essas empresas vão ter com o fluxo de caixa vai ser o mínimo possível, até porque a entrada em 1%, ela inclusive pode ser parcelada. Então, é um aviso para os empresários. Verifiquem se existem termos de exclusão de suas empresas do Simples Nacional, para que nós não deixemos para regularizar no próximo ano, porque no próximo ano não há a previsão dessa transação. Ela encerra em 30 de dezembro. Então, se você tem algum débito do Simples Nacional que esteja escrito em negativa e tendo ou não termo de exclusão, é uma excelente oportunidade de fazer essa transação para que você não comprometa o seu fluxo de caixa e no próximo exercício você possa continuar a utilizar os benefícios do Simples Nacional. Agora, adesões a esses programas, elas precisam ser estudadas para a gente não desistir no meio do caminho, não é, professor? Porque os benefícios são tamanhos, aqui a gente fala em determinado momento de uma renúncia aí por parte do Estado de juros, multas e encargos legais de 100%, como se você estivesse pagando a parcela lá atrás, ainda na origem, quando fora gerada, é isso? Exatamente, é como se você estivesse pagando a parcela, o valor devido do seu tributo dentro do prazo, e ainda poder parcelar isso é muito bom para a empresa. E por quê? Porque nós sabemos que nós passamos por uma crise sanitária sem precedentes e que as empresas sofreram muito com isso. Inclusive, Elias, só para acrescentar, nós tivemos essa semana também a publicação da edição normativa 2114, que fala sobre as empresas do PES. Eu não sei se você se lembra que aquelas empresas do setor de eventos foram as empresas que sofreram mais com a paralisação. Então, o PES, ela trazia a possibilidade não, um benefício fiscal dessas empresas durante os próximos 5 anos tributar as suas receitas à alíquota zero. Infelizmente, nessa instrução normativa, ela veta o benefício às empresas do Simples Nacional, que eu entendo que é um erro. Por quê? Porque quando eu recolho meu Simples Nacional, eu estou recolhendo dentro daquela guia todos esses tributos. Porém, foi publicada agora, no dia 31 de outubro, a edição normativa 2114, que ela vetou o benefício para as empresas do Simples Nacional. E aí, o que eu quero dizer com isso? Já que nós não vamos ter a possibilidade, a transação, e você tem os débitos, a transação é uma excelente oportunidade para que você regularize os seus débitos. Se você era do setor de eventos e estava na expectativa que as empresas que
prestam esses serviços de organização de feiras, casas de cinema, buffet, restaurantes, teriam a condição de tributar os seus rendimentos pelo benefício do PS. Infelizmente, a publicação dessa normativa vetou as empresas do Simples Nacional. Muito bem. Santino, então quer dizer que caso o projeto de lei complementar venha a ser aprovado, nós teremos aí novos limites para o MEI, por exemplo, que vai chegar aí a praticamente R$145 mil, o microempresa a quase R$870 mil, e para empresas de pequeno porte quase R$8.700.000. É expressivo o acréscimo e vai fazer com que todos esses possam, de fato, ter uma nova forma de vivência e permanência em programas de adesão do Simples. Muito obrigado, Santino. Foi um grande prazer, Elias. Estou sempre à disposição. Um abraço. Santino Soares é contador.